boa tarde a todos e a todas que estão prestigiando aqui essa defesa. Meu nome é José Henrique, sou aluno aqui do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco e tenho como formação na graduação, né, a Engenharia Florestal também, o UFRPE, né, no campus sede. Essa defesa diz respeito ao trabalho que tem por título a incorporação de cinza de biomassa decorrente da queima em caldeiras de lavanderias de jeans do Agreste de Pernambuco no concreto. E eu tenho como orientador o professor Dr. Romildo Moran de Holanda, a co-orientadora a professora doutora Fernanda Vanderlei Corrêa de Araújo, como membro interno da banca o professor Dr. Marcos Gomes Vislande e como membro externa da banca, a professora doutora Kaline Patrícia Vaz Lafayette, representando a Universidade de Pernambuco. Então, dando início à apresentação, nós temos aqui no Agreste de Pernambuco um forte setor têxtil, sobretudo ali na região de Caruaru, do qual a gente costuma chamar de arranjo produtivo local. E esse arranjo produtivo local, também chamado de APL, ele é composto por 10 cidades, que são essas 10 cidades que estão destacadas aí neste mapa, que vocês observam aí do lado direito da tela. Dessas 10 cidades, as 3 principais cidades desse polo de confecções são a cidade de Caruaru, que vocês observam aí em amarelo, a cidade de Toritama, que está logo em cima, que é a cidade que está ali em verde-limão, e um pouco mais acima a gente vê uma cidade ali em cinza claro, que é a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Então essas 3 cidades são as 3 principais cidades desse arranjo produtivo local, e esse arranjo produtivo local, né, que representa o nosso polo de confecções, ele tem uma importância muito grande para o estado de Pernambuco, porque ele representa cerca de 10% do PIB do nosso estado. Então é uma atividade industrial de uma grande importância para o país, inclusive. E dentro desse arranjo produtivo local também se destaca uma outra atividade industrial, fora a atividade da confecção, que é a atividade das lavanderias, né? Do qual a cidade de Caruaru é o grande destaque nesse setor, que comporta aí cerca de 33% do total dessas lavanderias. E essas lavanderias do nosso Agreste têm uma capacidade de processamento de 4,8 milhões de peças de jeans por mês, né, segundo Guimarães e colaboradores em 2018. Porém, a gente sabe que o coração das lavanderias industriais, né, dessas lavanderias que têm por finalidade dar o acabamento do jeans e das peças de confecção, o grande coração delas são as caldeiras. Né? A caldeira é esse maquinário que a gente vê na foto que está logo em cima, aí, no lado direito. E qual a função dessa caldeira? Né? As lavanderias, elas trabalham com água quente para fazer os processos de lavagem, mas também trabalham com vapor, né, para poder passar as peças lá das confecções. Então, essa máquina é uma máquina térmica que depende bastante aí de algumas fontes energéticas, né? E a fonte energética principal aqui da nossa região, né, da região do Agreste, é a lenha, principalmente a lenha de algaroba. E aí a gente percebe o seguinte, a partir dessa informação dada por Guimarães e colaboradores, em 2018, a lenha de algaroba ela tem um consumo de 10 mil metros estérico por mês para poder alimentar aí essa atividade de lavanderia da nossa região. E isso equivale, né, para quem não é da área florestal, que não consegue ter uma dimensão do que é 10 mil metros estéreos, 10 mil metros estéreos equivale a mais ou menos 1.000 hectares de área devastada, né? Mas se a gente pensa de uma forma mais ampla no nosso estado, a gente também tem uma atividade muito forte da cerâmica vermelha na zona da Mata Norte, mas também tem uma atividade muito forte no polo gesseiro lá do Araripe. Né? E esses 2 setores também têm um alto consumo de lenha de algaroba aqui no nosso estado. Então, a gente pensando de uma forma mais macro, a gente observa que essa lenha que é utilizada como fonte energética de caldeiras e fornos, o subproduto dessa combustão, da queima dessa lenha, são as cinzas, né? Então, ao mesmo passo que a gente tem um consumo muito alto de lenha para
para fonte energética, como fonte energética de caldeiras e de fornos, a gente também tem uma produção muito alta de cinza. E aí, pensando nisso, alguns trabalhos foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, e eu destaco aí o trabalho de Mello, em 2012, que ele fez uma análise de argamassa, onde ele substituiu a cinza, ele substituiu o cimento dessa argamassa por cinza de lenha de algaroba. Um outro Mello, também em 2012, ela fez um estudo onde ela adicionou cinza dessa lenha de algaroba na argamassa. Já Mota, em 2014, ele desenvolveu um concreto moldado sob pressão que tinha a adição aí de cinza de algaroba também. Já Nascimento, em 2014, ele avaliou os efeitos da substituição da cal hidratada pela cinza de algaroba. Nascimento e colaboradores, em 2016, avaliou as propriedades do concreto com a adição da cinza da algaroba. Lima, em 2019, ele desenvolveu um concreto autoadensável com a incorporação da cinza da algaroba. E Nascimento, em 2019, ele avaliou o potencial uso da cinza de algaroba como um material carbonático em sistemas cimentícios. Então, pensando nisso, o objetivo geral do nosso projeto foi estudar a incorporação da cinza de biomassa mista, proveniente da caldeira de uma lavanderia do arranjo produtivo local de confecções do Agreste de Pernambuco, na produção de concreto convencional para fins estruturais, como substituição parcial do cimento. E aí, como objetivos específicos, nós colocamos caracterizar a composição mineralógica da cinza de biomassa mista através do método da difração de raio-x, caracterizar os agregados e o aglomerante para a produção do concreto, desenvolver o traço para o concreto padrão e com adição de cinza, avaliar as propriedades físicas e mecânicas dos concretos desenvolvidos, seguindo as normas técnicas vigentes, e avaliar a microestrutura do concreto com adição de cinza, utilizando a técnica de microscopia eletrônica de varredura. Então, como metodologia, o que é que a gente fez para desenvolver esse projeto, né? Para as cinzas, o que é que a gente fez? Primeiro, a gente fez um levantamento das lavanderias que existem no arranjo produtivo lá do nosso Agreste, né? E para isso a gente precisava saber quais são as lavanderias que de fato utilizam lenha. Nem todas utilizam lenha ainda, mas a grande maioria utiliza lenha. E daí nós, a partir dessa pesquisa, chegamos à lavanderia Nossa Senhora do Carmo, que fica na cidade de Caruaru, e coletamos então as nossas cinzas lá. Após essa coleta, nós levamos as nossas cinzas para o nosso laboratório, que fica lá no campus sede da nossa universidade, e nós fizemos algumas caracterizações, né, algumas determinações. A primeira delas, nós fizemos a granulometria, né, a determinação de granulometria. Logo após, nós fizemos o peneiramento de todo esse material, porque como o nosso objetivo era substituir no concreto o cimento pela cinza, a gente precisava deixar essa cinza na mesma granulometria do cimento, né? Então, nós fizemos um peneiramento com peneira de malha 200, que tem uma abertura aí de 75 micrômetros, e logo após esse peneiramento, nós prosseguimos com algumas outras determinações, como a massa unitária, e nós fizemos também um DRX para a determinação mineralógica desse material. Nós também fizemos um procedimento metodológico com cimento, onde a gente determinou aí para esse cimento a sua massa específica e a sua massa unitária, que são dados importantes para que a gente consiga chegar na fase de dosagem desse concreto. E aí os agregados, né, que são a areia e a brita, nós também fizemos algumas determinações, onde nós determinamos aí a granulometria, a massa específica, a massa unitária e o teor de umidade. E aí eu chamo a atenção para esse teor de umidade, porque o teor de umidade a gente só fez a determinação para a areia, uma vez que a norma estabelece que a brita ela não pode ter mais do que 0,3% de umidade, por ela ter uma pouca capacidade de absorção de água. Então, o teor de umidade da brita não faz uma interferência tão grande na dosagem do concreto. Então, por isso, a gente não fez a determinação do teor de umidade da brita, considerando que a brita, por si só, ela tem uma umidade baixa. E aí, passadas essas etapas de caracterizações dos componentes do nosso concreto,
nós passamos para a etapa da dosagem, né? E nós utilizamos aí o método de dosagem proposto pela ABCP, né? E nós escolhemos esse método porque a ABCP ela se baseia nas propriedades e nas características dos agregados que são mais utilizados no nosso país. Nós escolhemos que o nosso concreto padrão, o concreto que a gente iria desenvolver, deveria ter uma classe de resistência de 30 MPa, que é chamada de classe de resistência C30, ou seja, aos 28 dias de moldagem, esse concreto deveria ter uma resistência de 30 MPa. Nós escolhemos a condição A de preparo, que segundo a norma NBR 12655, isso significa dizer que todos os componentes desse concreto eles foram medidos em massa, né? Ou seja, por quilo, né? Foram medidos pela massa. E nós determinamos também a classe de consistência S50, que essa classe de consistência S50, segundo a norma brasileira, é para concretos que vão ter aplicações em pavimentos, em passeios ou em alguns elementos estruturais, né? E aí, se a gente olha para esse lado direito do slide, a gente observa aí esse gráfico, que é conhecido como a curva de Abrams, e seguindo a determinação da NBR 12655, a partir da classe de resistência que nós escolhemos, nós chegamos ao valor da relação água-cimento de 0,45. Né? Isso também vai ser muito importante para os próximos passos que a gente vai comentar logo em seguida. Bom, nós realizamos também um ensaio de abatimento do concreto, que é conhecido como Slam Test, e, como eu tinha comentado, nós definimos que a nossa classe de consistência seria S50. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o abatimento do nosso concreto ele deve estar em 50 milímetros, mas nós estabelecemos aí um limite de mais ou menos 10 milímetros, ou seja, o nosso concreto ele deveria estar entre 40 e 60 milímetros de abatimento para a gente partir para a próxima etapa, que é a etapa da moldagem. E aí, na etapa da moldagem, nós moldamos 26 corpos de prova para cada traço, e nós desenvolvemos 4 traços. O traço padrão, que eu chamei de T0, o traço com 10% de cinza, que eu chamei de T10, o traço com 20% de cinza, que eu chamei de T20, e o traço com 40% de cinza, que eu chamei de T40. E aí, após essa etapa de moldagem e após 28 dias de cura, a gente realizou um ensaio de resistência à compressão, utilizando uma prensa hidráulica que está presente lá no nosso laboratório, lá na sede. E nós separamos para esse ensaio de resistência à compressão 22 corpos de prova de cada traço. Como eu falei, nós moldamos 26 corpos de prova, utilizamos 22 para cada traço no ensaio de resistência à compressão e separamos 4 corpos de prova para cada traço para fazer o ensaio aí do índice de vazios, né, para determinar o índice de vazios desses concretos. E os concretos com adição de cinza que a gente fez o ensaio de compressão, a gente coletou algumas partículas, né, desse concreto já rompido e a gente levou para fazer o ensaio de microscopia, e para isso, né, como o concreto é um material isolante, nós tivemos que pegar essas partículas e aplicar nelas aí uma metalização em ouro, e logo em seguida a metalização, nós submetemos aí esse material à microscopia eletrônica de varredura para que a gente pudesse observar ali a microestrutura desse material. E esse MEV, né, esse microscópio eletrônico de varredura, ele tem um EDS acoplado, onde a gente pôde ver ali o comportamento dos átomos que compõem esse material, né? A gente pôde ver ali quais os átomos que estavam compondo esse material, melhor dizendo. E aí, como resultado, eu destaco aqui a granulometria da cinza. Após a gente aplicar o ensaio de granulometria da cinza, a gente aplicou a metodologia que é proposta pela NBR para determinar a granulometria de agregado miúdo. E aí a gente observa uma coisa que pode chamar a atenção, se a gente olhar para essa quarta coluna, que é o percentual retido acumulado, a gente observa, assim, a gente tem uma ideia de que cinza é um material pulverulento, é um material pequeno, é um pó,
Mas quando a gente olha para o percentual retido acumulado, a gente tem um choque, né? A gente tem um choque porque a gente observa que teve cinza acumulada em 4,75 milímetros, em 2,36 milímetros, em 1,18 milímetros, e aí isso pode parecer estranho, mas quando a gente observa essa imagem aí do ensaio já realizado, a gente observa que, de fato, o material pulverulento ele só vem ter a ocorrência a partir da malha de 75 micrômetros. E antes disso, né, as peneiras que vêm antes dessa outra peneira de abertura de 75 micrômetros, a gente observa que o que muito tem é carvão, são pequenas partículas da madeira mal queimada, né? Então a gente observa que tem esse material acumulado que a gente no trabalho chamou de impureza, porque não era de interesse do nosso trabalho, né? E isso se dá pelo fato de que a madeira ela sofre aí uma combustão incompleta, ou seja, nem toda a madeira que entrou na caldeira ela foi devidamente queimada e se tornou cinza. Então, como a gente pode observar, aí tem um certo percentual de carvão e de partícula de madeira não queimada. Então, essa impureza ela caiu para o cinzeiro da caldeira juntamente com a cinza, né? Então, por isso que a gente chegou nessa granulometria que parece um pouco estranha para a determinação de granulometria da cinza, que a gente sabe que é um pó. Mas aí, além disso, a Borlin, em 2005, ela publicou esse trabalho analisando friamente as cinzas de biomassa, né? E ela percebeu que as partículas de cinza, na verdade, são partículas sinterizadas de outras partículas menores ainda da cinza, né? Então, ela concluiu que esse ensaio tradicional de granulometria para cinza não é um ensaio ideal, porque, na verdade, a gente não está analisando ali uma partícula individual, né, mas um aglomerado de partículas. Então, esse ensaio de granulometria que a gente realizou, utilizando a metodologia da NBR para agregado miúdo, ele não se mostrou satisfatório para o nosso caso, né? Então, a gente precisa procurar outras metodologias para determinar a granulometria dessa cinza. E aí, quando a gente chega na etapa de caracterização mineralógica da cinza, a gente observa, né, a partir desse difratograma, que a fase cristalina mais presente na nossa cinza é o carbonato de cálcio. E aí esses picos foram identificados a partir do software Expert High Score Plus, né, onde a gente obteve, a partir do ensaio de DRX, esses picos, né, chegamos nesse difratograma e submetemos esse difratograma ao software para a gente poder fazer a comparação com alguns padrões já indexados. E a gente observa aí que a fase mais presente é, de fato, o carbonato de cálcio, né? Então, a nossa cinza de biomassa, né, a nossa cinza colhida lá na lavanderia, é um material rico em carbonato de cálcio, assim como o calcário, que é uma das bases para se fazer o cimento, né? O calcário é uma das matérias-primas do cimento. A gente observa também que foram identificadas algumas outras fases cristalinas na cinza, né, como o cloreto de potássio, o óxido de magnésio, mas uma outra fase também com uma certa ocorrência, né, com uma certa frequência na nossa cinza, foi o óxido de silício. Porém, não se compara aí à ocorrência, né, de carbonato de cálcio. E aí, a gente fazendo uma comparação com o trabalho de Leloup, né, em 2013, onde ela submeteu a cinza a um FDX, ela observou que o óxido mais presente na cinza da algaroba era o óxido de cálcio, né? Então, a gente observa aí que teve um percentual de 77,85%. Ou seja, é um material muito rico em óxido de cálcio, e isso explica o fato de que a nossa cinza tem uma presença muito forte dessa fase cristalina do carbonato de cálcio, né? E é por isso que existem tantos trabalhos utilizando cinza de algaroba como um filler calcário, né? Como uma adição mineral no cimento e em sistemas cimentícios. Agora, partindo para a granulometria da areia, a gente seguindo lá a metodologia da NBR, né, para determinação granulométrica dos agregados miúdos, a gente chegou
nesse valor aí que a gente observa na tabela. A gente olhando especificamente aí para essa quarta coluna, onde tem um percentual retido acumulado, a gente observa que essa areia teve um grande acúmulo ali na região dos 300 micrômetros. Mas a norma estabelece o seguinte: para a gente determinar a dimensão máxima característica da areia, a gente precisa olhar para a peneira onde esse material ficou retido em 5% ou ligeiramente abaixo de 5%. Então, se a gente olhar aí para o nosso percentual retido acumulado, a peneira que ficou ligeiramente abaixo de 5% foi de 2,36 milímetros. Né? Então, 2,36 milímetros é a dimensão máxima característica da areia que a gente utilizou nesse trabalho. E a norma estabelece também que, para a gente determinar o módulo de finura dessa areia, a gente precisa fazer o somatório dessas peneiras com retenção de material e dividir por 100. E aí a gente chegou nesse valor de 1,95, sendo o módulo de finura da nossa areia. E o que é que isso quer dizer? Quando a gente constrói a curva granulométrica da nossa areia, se a gente observar, a nossa areia aí é a curva verde, a gente olha para a zona utilizável e para a zona ótima do limite inferior desta areia, que está estabelecida na norma, a gente observa que essa areia ficou entre essas duas zonas do limite inferior. E casando essa informação da curva granulométrica com o módulo de finura que a gente obteve, a gente chega que essa areia que a gente utilizou no trabalho é uma areia fina. E aí, partindo para a granulometria da brita, realizando também um ensaio de peneiramento, nós chegamos nesses valores aí de percentual retido acumulado, e a norma também estabelece essa mesma regra para a brita, né? A peneira que estiver com 5% ou ligeiramente abaixo de 5% do percentual retido acumulado de material é a peneira que representa a dimensão máxima característica dessa brita. E a gente observa que a peneira que está ligeiramente abaixo de 5% é a de 25 milímetros. Né? Então, essa é a dimensão máxima característica da nossa brita. E fazendo um somatório desse percentual retido da série normal e dividindo por 100, a gente chega no valor de 7,09 como o módulo de finura aí da nossa brita. E aí a gente construiu a curva granulométrica da nossa brita e a gente chegou nesse seguinte resultado que vocês observam aí no gráfico. A nossa brita é esta curva que está em verde, e a nossa brita ficou entre o limite inferior e o limite superior da brita tipo 2. Tem um pequeno desvio ali embaixo, mas esse desvio também é previsto pela norma. Então, a nossa brita ela foi classificada como brita tipo 2, que é uma brita utilizada em construções que demandam aí um pouco mais de resistência mecânica. Bom, e aí aplicando as metodologias para determinação de massa específica, massa unitária e teor de umidade dos componentes do nosso concreto, nós chegamos nesses valores, né? O cimento nós obtivemos aí uma massa específica de 3,8 gramas por centímetro cúbico e uma massa unitária de 1.220 quilos por metro cúbico. A areia, nós chegamos no valor de 2,52 gramas por centímetro cúbico e a massa unitária de 1.372 quilos por metro cúbico e um teor de umidade de 2%. Já a brita, nós chegamos numa massa específica de 2,65 gramas por centímetro cúbico e a massa unitária de 1.483 quilos por metro cúbico. E já a cinza, nós chegamos aí numa massa unitária de 809 quilos por metro cúbico. Né? Então, se a gente observar e fazer uma comparação entre o cimento e a cinza, a gente observa que a cinza é um material menos denso que o cimento. Né? E aqui embaixo eu coloquei algumas imagens desses ensaios. Aqui eu destaquei a determinação da massa específica do cimento, que é essa primeira imagem, utilizando aí o frasco de Le Chatelier. A segunda imagem é a determinação do teor de umidade da areia, utilizando o frasco de Chapman. E a terceira imagem é a determinação de massa unitária tanto do cimento quanto da cinza, que a gente utilizou aí a mesma metodologia. Bom, e chegando na parte da dosagem do nosso material,
Como eu tinha comentado lá atrás, nós definimos que os limites do nosso abatimento do concreto deveria estar entre 40 e 60 milímetros. Né? Então, a gente observa aí que nessa primeira coluna, essa primeira linha aí, que representa o abatimento que nós definimos para o nosso trabalho. E eu tinha comentado também que a dimensão máxima característica que a gente chegou da nossa brita foi de 25 milímetros. Então, se a gente cruza essas duas informações nessa tabela, a gente chega num consumo de água de 190 litros por metro cúbico de concreto. E pegando essa informação em específico, se a gente divide esse consumo de água, faz uma relação entre o consumo de água e a relação água-cimento que nós obtivemos lá naquele gráfico que eu mostrei lá atrás, que a gente chamou de curva de Abrams, a gente chega no consumo de cimento desse concreto, que ficou estabelecido aí em 422,22 quilos por metro cúbico. E aí, para a gente estabelecer o consumo de brita, a gente faz uma relação entre o módulo de finura da nossa areia e a dimensão máxima dessa brita. Né? Então, o módulo de finura da areia que nós obtivemos foi de 1,95. Como não existe esse valor na tabela, a gente arredonda para 2. E aí, a gente cruzando o 2 do módulo de finura da areia com o 25 milímetros de dimensão da brita, a gente chega em 0,775, que é o volume de brita que vai estar presente no nosso concreto. E aí, a gente multiplicando este volume de brita pela massa específica da brita que a gente obteve, a gente chega num consumo de brita de 1.149,56 quilos de brita por metro cúbico de concreto. E aí, partindo para o consumo de areia, se a gente fizer uma relação entre o consumo do cimento, da água e da brita, com suas respectivas massas específicas, a gente chega no volume de areia que vai ser utilizado na dosagem desse concreto. E aí, a gente multiplicando esse volume de areia pela sua massa específica, a gente chega num consumo de 609,84 quilos por metro cúbico, né? Quilos de areia por metro cúbico de concreto. E aí, de posse desses valores, a gente consegue chegar aí na nossa dosagem, né? No nosso traço, que é 1 representando o cimento, 1,44 representando a areia, 2,72 representando a brita e 0,45 representando aí o teor de água da nossa mistura. E aí, para a gente poder observar isso de uma forma melhor, se a gente multiplicar esse traço que a gente obteve por 50, que é o saco comercial de cimento que a gente está acostumado a ver nos armazéns, a gente observa que o traço em massa que a gente obteve foi 50 quilos de cimento, 72 quilos de areia, 132 quilos de brita e 22,5 quilos de água. Então, a água também está dada em massa pela condição de preparo que a gente estabeleceu na nossa metodologia. E aí, de posse desses valores, a gente chega nos traços que a gente utilizou para construir aí os nossos concretos, né? O traço T0, ele não teve cinza na sua constituição, e aí a gente utilizou 20 quilos de cimento, 28,8 quilos de areia, 54,4 quilos de brita, não utilizando cinzas, porque esse era o concreto padrão, concreto convencional, e 8,82 quilos de água. E aí eu chamo a atenção para esse valor da água, porque aqui já vai estar descontado os 2% que são referentes aí ao teor de umidade dessa areia. E aí o traço com 10% de cinza, a gente observa que nós utilizamos 18 quilos de cimento, o valor de areia, brita e água não foram alterados, e nós acrescentamos 1,33% de cinza para compensar essa massa de cimento. O traço T20, com 20% de cinza, nós utilizamos 16 quilos de cimento e utilizamos 2,65 de cinza como substituição. Já o traço T40, nós utilizamos 12 quilos de cimento e 5,30 quilos da cinza como substituição a esse cimento. E aí a gente pode estar se perguntando como é que eu tirei 2 quilos de cimento de um traço para outro, mas eu não acrescentei 2 quilos de cinza nesse traço que tem cinza na constituição do concreto. Bom, isso não aconteceu, vocês não estão visualizando essa substituição em massa, porque nós optamos pela substituição em volume. Né?
como eu tinha comentado, a cinza é um material menos denso do que o cimento. Então, para a gente substituir 2 kg de cimento por 2 kg de cinza, a gente precisava de muita cinza. E essa cinza, ela poderia vir prejudicar as propriedades do nosso concreto, né? Então, por isso que nós optamos pela substituição em volume, e é por isso que a massa de cinza não bate com a massa de cimento que nós retiramos de um traço para outro. E aí, após essa etapa, né, da mistura do cimento, nós realizamos o ensaio do slant test, né, para ver a consistência desse concreto, e nós observamos o seguinte, né, como eu tinha comentado, o concreto ele só iria ser moldado se ele passasse no slant test, né, se ele estivesse dentro daquele abatimento que nós estabelecemos entre 40 e 60 milímetros. E nós observamos que o traço T0, a gente não precisou fazer nenhuma correção para que ele chegasse no mesmo abatimento que a gente tinha definido na metodologia. Já o traço T10, ele chegou no abatimento de 45 milímetros depois que a gente acrescentou 5,42% de água. O traço T20 chegou no abatimento de 50 milímetros depois que a gente acrescentou 6,53% de água. E o traço T40 ele chegou no abatimento de 40 milímetros depois que a gente acrescentou 8,03% de água. E aí, esse acréscimo de água acabou mudando aí a relação água-cimento do nosso concreto. Então, o nosso concreto padrão tinha uma relação de água-cimento de 0,45, que já estava estabelecido na metodologia. O concreto com 10% de cinza chegou a 0,52, o concreto com 20% de cinza chegou a 0,59 e o concreto com 40% de cinza chegou a 0,79. E aí, o que é que isso quer dizer? Significa dizer o seguinte, segundo Tsoukikian e Helene, em 2011, o teor de cimento dentro dessa proporção total de componentes do concreto, ele é um fator muito importante na consistência desse concreto. E ao ponto que a gente retirou cimento e colocou cinza, ou seja, a gente diminuiu o teor de cimento nesse material, a gente prejudicou também a consistência desse concreto. A gente deixou esse concreto menos fluido. E por isso a gente precisou corrigir a consistência desse concreto, adicionando água. E aí a gente passando para a determinação da resistência desses concretos que nós desenvolvemos, se a gente olhar aí para essa tabela, eu tinha comentado que nós utilizamos 22 corpos de prova para fazer esses ensaios, né, para cada traço. Porém, a norma estabelece que nós utilizamos o sistema de exemplar. E o que seria um exemplar? O exemplar é composto por uma dupla de corpos de prova. Ou seja, os 22 corpos de prova que nós utilizamos para fazer esse ensaio, a gente só poderia considerar 11. E a gente descarta entre os dois corpos de prova aquele que der uma menor resistência à compressão. E foi isso que a gente fez, e aí está elencado nessa tabela. E se a gente observar, olhando friamente, a gente observa que a resistência à compressão do concreto, ela diminuiu à medida que a gente aumentou o teor de cinza, né? A gente olhando apenas assim por essa tabela. Então, a gente, olhando agora para essa segunda tabela aí no lado esquerdo, a gente observa que nessa última coluna, a resistência característica de cada traço, né, o traço padrão chegou a uma resistência característica de 30,36 MPa, e nós tínhamos estabelecido que o nosso concreto deveria chegar a 30 MPa. Né? Então, o nosso traço padrão, ele foi um traço que passou dentro dessa nossa determinação. Já o traço com 10% de cinza, ele chegou a 26,27 MPa. O traço com 20% de cinza chegou a 24,80 MPa e o traço T40 com 12,13 MPa. E aí, o que é que se dá essa redução de resistência, né, desses nossos concretos? Segundo o Luiz e Marafão, em 2013, os silicatos que estão presentes nesse concreto, eles são responsáveis por atribuir resistência a esse material, né? Uma vez que os silicatos eles vão atribuindo resistência ao concreto ao longo da cura, né? Ao longo desses 28 dias que o concreto passa descansando para que ele obtenha aí a sua máxima resistência. Então, como nós reduzimos o teor de cimento, e cimento tem muito mais silicato do que a cinza,
Ao passo que nós diminuímos a quantidade de cimento, o teor de cimento nesse concreto, nós diminuímos também a quantidade de silicatos, né? Então, essa é uma das conclusões que a gente tira pelo fato de que a resistência do nosso material ela foi sendo reduzida ao passo que nós acrescentamos cinza no nosso concreto. Mas aí, a gente olhando apenas aquela tabela, a gente não consegue dizer quem estatisticamente saiu melhor do que quem, né? Então, a gente estabeleceu aí um nível de significância de 5%, e se a gente comparar esse nível de significância com o valor P dessa primeira tabela aí, a gente observa que 5% é muito maior do que esse valor P, né? Então, isso nos diz, pela análise de variância, que os nossos traços, pelo menos dois dos nossos traços, se diferiram ali estatisticamente. E aí, quando a gente aplicou um teste Tucker para ver qual traço se diferia de quem, né, estatisticamente, a gente observou que, em relação ao traço padrão, né, que é esse T0, nenhum outro traço se destacou positivamente. Já em relação ao traço T10, o traço T10 se mostrou melhor, né, tem um comportamento melhor do que o traço T20 e o traço T40. Já o traço T40 ele não se mostrou mais eficiente do que ninguém. Porém, a norma NBR 8953 de 2015, ela diz o seguinte: para a gente ter um concreto estrutural, a gente só precisa que esse concreto tenha 20 MPa de resistência. Ou seja, o mínimo para o nosso concreto ser considerado concreto estrutural é que ele tenha 20% de resistência. E se a gente olhar aqui novamente para essa última tabela, para essa última coluna dessa tabela que está do lado esquerdo, o nosso traço T10 chegou a 26,27 MPa e o traço T20 chegou a 24,80 MPa. Ou seja, esses dois traços conseguiram ter índices mínimos para serem considerados concretos estruturais. E aí, a gente analisando o índice de vazios desse nosso concreto, a gente observa o seguinte, né, se a gente olhar aí para essa segunda linha. O índice de vazios dos concretos foi aumentando conforme nós acrescentamos cinza, né? Então, se a gente olhar apenas por essa tabela, a gente observa que o traço T0 tinha 8,73% de vazios, já o traço T10 aumentou para 10,78%, o traço T20 10,83% e o traço T40 para 14,04%. E, consequentemente, assim que a gente aumentou o índice de vazios, a gente também aumentou a absorção de água, que é essa primeira linha que a gente observa aí. E aí, a gente chega numa outra informação importante, que, segundo o Metro e Monteiro, né, essa porosidade, ou seja, esse índice de vazios no concreto, ele é inversamente proporcional à resistência mecânica do material. Então, quando a gente olha para esse outro gráfico, a gente observa o seguinte: conforme a gente aumentou o índice de vazios do nosso concreto, a gente diminuiu a resistência à compressão desse material. Então, se a gente observar aí, o concreto que teve 14,04% de vazios, que foi o concreto com 40% de cinza, ele teve ali uma resistência de cerca de 12 MPa. Né? Então, esse é um concreto desqualificado. E se a gente olha para os outros índices, né, a gente percebe que quanto menor o índice de vazio, maior a resistência. Mas a que é que se deu esse aumento de índice de vazios, né? Quando a gente relaciona o índice de vazios com a massa de água que a gente utilizou na dosagem desse concreto, a gente observa que tem uma relação positiva, né? Conforme a gente acrescentou água nesse concreto, a gente aumentou também o índice de vazios. Então, ao passo que a gente aumentou a água no concreto, a gente aumentou o índice de vazios e a gente diminuiu a resistência desse concreto. E aí, chegando nessa etapa de análise microestrutural do concreto, a gente observou o seguinte, né? A gente consegue observar aí nessa imagem, vocês estão olhando esses pontos brancos, e esses pontos branquinhos aí no concreto são as cinzas que estão agregadas aí na pasta do cimento endurecido, né? E essa boa interação entre a cinza e a pasta do cimento se dá pelo fato, do que Nascimento observou, que a área superficial da cinza, da biomassa e do cimento, elas são muito semelhantes. Então, existe uma boa interação física entre esses dois materiais. É por isso que a gente consegue observar com um pouco mais de clareza a
a cinza dentro dessa pasta de cimento. E aí, observando o resultado do EDS, que é quem analisa os elementos, né, os átomos que estão presentes ali naquela superfície que a gente fez a imagem, a gente observa o seguinte: esse primeiro gráfico, né, do lado esquerdo, representa o traço com 10% de cinza, o do lado direito representa com 20% de cinza, e esse que está abaixo representa com 40% de cinza. Se a gente observar, tirando o oxigênio, que é o elemento que vai estar presente em todos os óxidos, obviamente, o elemento que está mais presente nos três concretos é o cálcio, né? Então, confirma, se a gente fizer uma comparação com o nosso DRX, isso confirma que, de fato, houve um acréscimo aí de cálcio no nosso material, né? E existem alguns outros elementos que também estão presentes aí no nosso material, como o alumínio e o potássio, que também são elementos presentes nas cinzas. Mas a gente observa que quando aumentou o teor para 40% de cinza, nós chegamos a um teor um pouco mais elevado de magnésio, que com 10% e com 20% de cinza, o EDS não conseguiu identificar, né? Mas com 40% de cinza, ele conseguiu identificar a presença de magnésio, e foi uma coisa que Nascimento, em 2019, também observou. Ele desenvolveu um concreto com adição de cinza de algaroba, e ele observou que, conforme ele aumentou o teor de cinza, também aumentou o teor de magnésio. E o magnésio, por concreto, um pouco sutil, porque o magnésio ele pode sofrer uma transformação de fase, dependendo das condições ambientais onde o concreto vai estar submetido, e essa transformação de fase do magnésio, né, do óxido de magnésio, pode provocar aí alguns problemas estruturais para esse concreto. Então, essa presença de magnésio é um pouco sutil do nosso material. E aí, a gente observando essas outras imagens, né, cada imagem representando um traço, a gente notou que houve, né, a incidência aí de heteringita tardia. E a heteringita tardia é uma fase cristalina do material que está associada a problemas estruturais do concreto. Então, a gente observa outra coisa também. Conforme a gente aumentou o teor de cinza no material, a gente também teve um acréscimo, né, dessa ocorrência de heteringita tardia. E a heteringita tardia ela também é muito sutil para o concreto, porque ela provoca fissuras na microestrutura desse concreto, né? E o concreto com fissuras ele tem uma perda de resistência. Então, no trabalho feito por Torres e Andrade, em 2013, eles observaram também que o teor de sulfato do cimento era um dos responsáveis por esse surgimento de heteringita tardia nos sistemas cimentícios, né? E eles observaram que o cimento CP2E e CP2F, eles tinham teores acima de 3%, né, de sulfato, e, consequentemente, eles proporcionavam mais o surgimento dessa heteringita. No nosso caso, nós utilizamos o cimento CP2E, né, que é um outro tipo de cimento CP2. Então, pode estar relacionado também o surgimento dessa heteringita ao tipo de cimento que nós utilizamos no trabalho e também a presença da cinza, né? E aí, como conclusões, a gente conclui que a cinza é um material rico em carbonato de cálcio, e como eu tinha comentado, é por isso que existem hoje inúmeros trabalhos sobre a utilização dessa cinza de biomassa, sobretudo a cinza de madeira, como uma adição mineral nos sistemas cimentícios, né, como um filler calcário. A caracterização dos componentes foi fundamental para a determinação da dosagem, uma vez que foi a partir da caracterização dos componentes que nós conseguimos calcular a dosagem do nosso concreto. A cinza, como substituição do cimento, diminuiu a consistência do concreto, e por isso nós precisamos fazer aquela correção com a adição de água, e aí esse acréscimo de água provocou uma maior porosidade no material. E, consequentemente, essa porosidade no material acabou reduzindo a resistência do nosso concreto. E aí, apesar dessa redução da resistência do nosso concreto, a gente observa que o concreto com 10% e 20% de cinza, eles obtiveram aí resistência mínima para serem classificados como concreto estrutural. E aí o tipo de cimento e a presença de cinza
no nosso material pode ter provocado, sim, a formação da etrigita tardia, mas isso precisa de um pouco mais de investigação, uma vez que as informações científicas sobre a etrigita tardia ainda é um pouco insalubre, ainda é muito reduzido, tem poucos trabalhos sobre isso, e é uma das coisas que os pesquisadores têm tentado correr atrás. E aí, quero agradecer agora à Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, em especial à Unidade Acadêmica do Cabo Santo Agostinho. Agradeço também ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, né, o programa do qual faço parte, ao nosso grupo de pesquisa, né, o CITAR. Agradeço à CAPES pelo apoio financeiro ao projeto e agradeço também a Elizabeth Cimentos e a Lavanderia Nossa Senhora do Carmo, foram os parceiros aí nesse projeto, que nos doaram os insumos para que esse projeto acontecesse. Desde já agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigado.